Próximo problema que vamos considerar é detectar pedestres. É, Só que em vez de, seria interessante que se houvesse um algoritmo que consiga detectar pedestres em imagens de forma robusta e rápida, porque isso poderia ajudar na segurança veicular. Poderia colocar uma câmera na frente do carro e se detecta consegue enxergar um pedestre na frente, né? Então poderia avisar o motorista, alertar o motorista ou mesmo frear o carro, né? Só que em vez de para aqui, né? Em vez de tentar resolver o problema original, né, de detectar pedestre, vamos tentar resolver uma versão simplificada do problema. Vamos construir um programa que classifica imagens em pedestre ou automóvel, sendo que todas as imagens de treino e de teste estão na mesma escala. Isto é, não existe pedestre de perto e pedestre de longe. Todos os pedestres, né, vão estar na mesma escala. Além disso, os pedestres não têm aglomerado de pedestre. Cada pedestre está isolado dos outros, né? E o pedestre, né, está no centro da imagem, tá? E são sempre vistos de frente ou por trás, tá? E um banco de dados antigo do MIT tem quase 1000 imagens, 128 linhas, 64 colunas de pedestres e tem 500 imagens, 128 de carros, imagens desse tipo. Eu quebrei as imagens do carro em esquerda, né, e direita para obter e obtive 1000 imagens de pedestres, não, 1000 imagens de metade dos carros. Esse material está no site, como arquivos MIT Cars e MIT Pedestrians. Tá? Algumas dessas imagens estão nessa figura. O problema que queremos resolver, o problema simplificado, né, é dada uma imagem como esses aqui, classificar a imagem em pedestre ou carro. Assim como em outros problemas de classificação de imagens usando a aprendizagem de máquina, aqui também é importante reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada, pois não é razoável tentar alimentar um algoritmo de aprendizagem de máquina que não seja rede convolucional com 128 linhas vezes 64 colunas vezes 3 bandas RGB que dão 24.000 características. É muito dado, né? É necessário, de alguma forma, diminuir a quantidade de dados, extrair algumas características que ainda contêm a informação de se aquela imagem é pedestre ou carro, né? Mas que quantidade de dados não seja 25.000, seja menos dados, né? Diminuir quantidade de dados. Intuitivamente, parece que os valores dos pixels das imagens, o red, green, blue, tanto imagem original ou redimensionada, parece que não devem ser características muito boas para resolver esse problema, porque tem pedestres com roupas de todas as cores. Então tem pedestre aqui com roupa branca, roupa escura, roupa marrom, né? Então aí parece que o valor a cor da roupa, né, não caracteriza a pedestre, que é verdade, né? E assim como tem carros de diferentes cores, né? Só que o problema é que, a gente vai ver que, de fato, né, usar a cor como característica não seria uma boa solução. Será que tem característica melhor do que usar diretamente a cor dos objetos? Então, vamos pensar o que nós, seres humanos, né, fazemos para dizer que esse aqui é a imagem de um pedestre, isso aqui é a imagem de um carro, né? A gente, apesar de os diferentes pessoas estarem com roupas de cores diferentes, né, e sob fundos diferentes também, o que tem de comum é que todos esses imagens de pedestre têm contornos semelhantes aqui. Todos eles têm cabeça, né, tem perna, tem ombro, né. Então aqui todos os pedestres que estão de pé, né, aí tem mesmos
mesmo contorno bem semelhante, tá? Então, a gente pode usar esse contorno para caracterizar o pedestre, né? Agora, como é que extrai contorno? Contorno da imagem pode ser extraído com detector de bordas, né? Por exemplo, detector de aresta de Kenny, o máximo do módulo de gradiente, mudança de sinal do Laplaciano, etc., né? Só que todas essas operações são operações altamente sensíveis a ruídos. E aí, quase certamente, se você pega a imagem original e converte em imagem binária, detectando as bordas, aí essa detecção de bordas provavelmente vai atrapalhar a classificação pedestre e carro. Eu não testei essa ideia, né? Mas muito provavelmente vai atrapalhar mais do que ajudar a classificação pedestre e carro, tá? Então, qual que é a solução para usar a informação de contorno sem detectar explicitamente os contornos, pois a detecção de contornos é uma operação é, é, não é uma operação robusta, né? Ela é altamente sensível a ruídos. Então, uma forma que permite utilizar a informação de borda da imagem sem calcular explicitamente as bordas, né, de uma forma mais robusta do que calcular as bordas binárias, né, é usar o histograma de gradiente orientado. Essa ideia está nesse artigo aqui, da Lau 2005, né, que ele fornece uma solução interessante e robusta para o problema de detectar pedestres em imagens, usar o que chama de histograma de gradiente orientado. Nós já estudamos gradiente. Vocês devem lembrar que aqui para vocês ajudar vocês lembrarem, aqui na figura 4 tem a imagem de gradientes representados como flechas, né, em cima da imagem. Se a gente imaginar a imagem como um terreno onde os valores dos pixels representam alturas, pixels claros são regiões altos, né? Regiões altas e pixels escuros são regiões baixas, tá? Aí, que acontece? Se a gente colocar uma bola num pixel, a bola vai descer o terreno no sentido contrário ao do gradiente. Então, ele vai descer na mesma direção, só que sentido contrário ao que está indicando a flecha do gradiente. O que nós podemos notar aqui que em torno do pedestre, né, tem, bom, peraí. O entorno dos pedestres, né, deve existir na borda no contorno do pedestre, deve ter gradiente que aponta cuja direção é perpendicular à borda do pedestre, porque onde termina pedestre e começa fundo, existe uma mudança brusca de intensidade de cor, né, que faz aparecer um gradiente ali, tá? Então, ao longo do contorno do pedestre ou do carro, tem que existir, né, gradientes, né, que apontam, que são perpendiculares ao contorno do pedestre ou do carro. Agora, o gradiente vai estar perpendicular à borda, mas o sentido do gradiente, se é para dentro ou para fora do pedestre ou do carro, vai depender da cor da roupa e cor do fundo. Se o pedestre estiver com roupa escura, sob fundo cinza, por exemplo, né, o gradiente vai apontar para fora, para a direção que a imagem fica mais clara. Se o pedestre estiver com roupa branca, aí o gradiente vai apontar para dentro. Mas de qualquer jeito, a direção do gradiente, nos dois casos, vai ser sempre perpendicular à borda do pedestre.
Histograma de gradiente orientado calcula o gradiente, primeiro calcula o gradiente de toda a imagem. Para imagens coloridas, histograma de gradiente orientado calcula os 3 gradientes, um para cada banda de cor RGB, né? Para juntar os gradientes das 3 bandas num único campo vetorial, histograma de gradiente orientado escolhe em cada pixel o vetor de maior módulo entre os 3 vetores das 3 bandas. Em cada pixel tem 3 gradientes, um para red, green, blue. Aí, como é que vai juntar esses 3 vetores? O ROG simplesmente escolhe aquele gradiente de maior módulo. Depois, o ROG quebra a imagem em blocos de pixels, por exemplo, 8x8. Então, esta imagem aqui é quebrada em bloquinhos 8x8. Cada bloquinho 8x8 tem uma estrelinha dentro aqui. Cada estrela aqui está no centro de um bloco 8x8, tá? ROG quebra a imagem em blocos 8x8, né? Aí, dentro do bloco 8x8 vai ter 64 vetores de gradientes, certo? Esses 64 vetores de gradiente dentro de cada bloco vão ser colocados em caixotes, 8 caixotes. Esses 8 caixotes, cada caixote vai ter os gradientes de um certo intervalo de ângulos. Por exemplo, o caixote número 1 vai ter os gradientes cujo ângulo vai de 0 até 22,5 graus, tá? O último caixote número 8, vai ter dentro dele os gradientes cujo ângulo vai de 157,5 graus até 180 graus, certo? Para que o resultado seja sensível somente à direção e insensível ao sentido do gradiente, tanto faz se o pedestre está com roupa branca ou preta, tá? Aí, o que vai fazer? O ROG, para isso, ficar insensível ao sentido do gradiente, ROG vai subtrair 180 graus se o ângulo do gradiente for maior do que 180. Aí o sentido do gradiente não vai ser levado em consideração fazendo essa operação. Se quisesse obter características sensíveis ao sentido do gradiente, aí não pode calcular essa subtração de 180 graus, né? E os caixotes têm que ir de 0 a 360 graus, tá? Depois disso, dentro de cada caixote tem alguns vetores de gradiente, tá? Pode ter 0, 1 ou mais vetores de gradiente. Aí o ROG soma os módulos de todos os gradientes que caíram dentro desse caixote. Aí com isso, cada bloco 8x8 vai resultar em 8 números. O bloco 8x8, que tinha 64 vezes 3 pixels, né? Valores, né? De níveis de cinzas, 8 vezes 8 vezes 3 bandas, né? Essa quantidade de pixels vai ser resumido, essa informação vai ser resumido em 8 números, né? Que são a soma dos módulos dos gradientes que caíram dentro de cada um dos 8 caixotes. Essa informação está mostrada aqui na figura 5 como estrelas. Cada estrela representa um bloco 8x8. E cada raio da estrela, a estrela tem 8 raios, cada um dos 8 raios representa os valores dentro dos 8 caixotes. Aí a imagem original fica reduzido, informação ficou resumido nessas estrelas, né? Certo? Onde cada bloco 8x8 tem 8 números dentro, tá? Se você somar todos os ROGs dentro da imagem, dá 1024 números, tá? Que é muito melhor do que a quantidade de pixels originais. Aqui vocês podem reparar que tem algumas características que não ajudam em nada
distinguir se a imagem é de pedestre ou de carro. Por exemplo, esses números aqui do canto superior esquerdo ou do canto superior direito, elas não indicam, não ajudam em nada descobrir se o que tem a imagem é de pedestre ou de carro. E muitos algoritmos de aprendizagem de máquina, como nós já vimos, elas são bons, né, em distinguir as características úteis das características inúteis, né? Nós vimos isso. Vocês lembram do exemplo do peso e da cor da pele para dizer se a pessoa é adulto, criança ou bebê, né? Então, a partir desses features aqui, né, os algoritmos de aprendizagem de máquina conseguem descobrir por conta própria quais são as características úteis para distinguir, que permitem distinguir automóveis dos carros. Aqui são principalmente esses, devem ser principalmente esses vetores, né, que em torno que representam o contorno do pedestre ou do carro, né, provavelmente, né? Tá. Aí duas observações, né? O ROG é robusto a pequenos deslocamentos de objetos, porque se você desloca o pedestre aqui, o carro de 2 pixels, a borda ainda vai cair dentro do mesmo bloco, né? Não vai sair do bloco e o histograma de gradiente orientado não vai mudar. Se você rotacionar um pouquinho o pedestre, ou a borda ficar um pouquinho torta, isso o gradiente que caia no certo caixote vai continuar caindo dentro daquele intervalo de ângulos, tá? Então você pode mudar um pouquinho a imagem que histograma de gradiente orientado não muda.